Vamos sintonizar como é que você está por aí no dia de hoje, lindeza. Nós estamos iniciando mais um ciclo, o mês de maio, que abre com a lua já em Câncer, desde as 4h23, vibrando na frequência do dia do espelho cristal no Tzolk'in. E essas energias arquetípicas, elas conduzem a mais uma reflexão aqui para esse mês que se inicia, dessa percepção do tempo, de como isso está passando, né? Nós já estamos em maio, então essa percepção mais acelerada do tempo, dos processos também, dos aprendizados e do anúncio aí de mudanças de frequência, com vários eventos que têm acontecido. Esses dias nós tivemos o apagão em vários pontos da Europa. Então, simbolicamente, isso significa, né, traz uma mensagem do inconsciente coletivo. Simbolicamente, é como se um interruptor interno tivesse sido desligado para que acontecesse esse reset na energia. Então, algo ali estava em sobrecarga vibracional, né? E aqui eu estou falando em termos energéticos e simbólicos, né? Quando se tem uma mensagem a nível coletivo para, né, conectar tudo que está vibrando dentro desse inconsciente coletivo. Isso será observado. Então, essa sobrecarga vibracional, ela precisa sair, de certa forma, passar a sua mensagem para que as pessoas voltem à conexão com a sua própria luz interna, nesse processo de despertar da consciência que tem acontecido há muito tempo já. Então, essa desconexão que a sociedade está vivendo, né, de ser dependente de fontes externas cada vez mais para carregar a sua felicidade, a sua bateria, né, interna, a sua energia diária. Então, a saúde de forma integral aqui, ela precisa se alinhar na vida de cada um, né? É preciso entender-se minimamente com o seu corpo físico, mental, emocional, espiritual, para que esse despertar da consciência vá se abrindo também dentro dos processos da sua vida. Só que esse básico, né, está muito longe da realidade da maioria das pessoas, que se adormecem, que se entorpecem ali com os vícios de sensações proporcionados aí de diversas formas no mundo, né, que tem se tornado cada vez mais tecnológico. Então, dentro desse arquétipo de hoje do espelho no tom cristal, o tom cristal ele fala sobre coletivo, sobre uma compreensão maior, e o espelho traz esse reflexo do impacto individual, né, que paira sobre o coletivo. Então, se você vive em uma determinada cidade, você vive dentro de um campo energético coletivo, né, com a cultura dentro, né, do que aquele lugar propicia, você vai se nutrindo com aquilo e você vai reproduzindo inconscientemente comportamentos. Eu não sei se vocês já ouviram falar da teoria do centésimo macaco, né? Só elucidando aqui rapidamente, foram feitos estudos com alguns macacos em uma ilha lá no Japão. E uma fêmea começou a lavar as batatas, né? Algumas versões trazem outros elementos, mas isso não vem ao caso agora. Então, depois vocês podem procurar mais profundamente a respeito disso, né? E aí, essa fêmea começou a lavar batatas e outros macacos começaram a imitar, né? Esse lavar batatas. E isso foi acontecendo ao longo do tempo, e até aí tudo bem, né? Porque dentro de um campo aqui coletivo, você vai reproduzindo ali, né, os comportamentos de forma consciente ou não. Só que isso depois foi se reproduzindo em macacos de outras ilhas ao redor. Então, isso que é o curioso, eles começaram a reproduzir os mesmos comportamentos. E aí surge, né, a conexão aqui dos campos mórficos, que gera uma rede invisível, que vai se expandindo e que vai conectando tudo e todos, né, e transmitem aí aprendizados sem que essas pessoas muitas vezes tenham entrado em conexão uma com as outras, né. Isso é bem curioso, né, porque isso aqui em termos de constelação familiar, o campo mórfico familiar, ele traz isso muitas vezes, né, sem que você tenha entrado em contato com as histórias, muitas vezes, dos seus ancestrais, você reproduz certas histórias, certos comportamentos, né, seja ali de casamentos, de traições, enfim, de sofrimentos, de dores trazidas dentro desse campo mórfico familiar. Então, há um reflexo aqui, como um espelho,
né, que vai fazendo com que na energia de um campo a nível coletivo exista um inconsciente, né? E aí esse campo de acesso aqui faz com que a gente entenda muito melhor como é que funciona isso, né, dentro de energias que a gente fala aqui. Então, há um reflexo como um espelho dentro do arquétipo da energia de hoje que impacta aí no campo coletivo. Por isso que quando você cura você, cura a sua linhagem e cura os descendentes que virão, né? E vira um ponto de luz dentro desse campo coletivo. Que tem impacto através de cada um de nós. Então, simbolicamente, esse apagão, ele tem uma mensagem coletiva sendo trazida aqui, né? Porque a humanidade está numa virada de eras. A gente não pode esquecer disso, né? E isso é um estudo, né? Dependendo aqui da linha astrológica, que indica essa mudança da era de peixes para a era de aquários. E aí vem toda a história lá, né, dos maias, dos egípcios, que seriam seres evoluídos no tempo, que ancoraram os pontos no planeta como portais, né, com respostas que ainda, né, chegarão nos próximos anos, quando a humanidade estiver melhor desperta, preparada, acordada, dentro de um despertar coletivo para receber, para compreender mais esse novo mundo e esse novo humano que nasce a partir desse novo mundo. Então, conectando essa teoria do centésimo macaco, é bem interessante, né? É apenas um ponto de vista que eu estou trazendo aqui para reflexão. É claro que é simbólico, né? De que as pessoas elas precisam despertar para a sua própria luz, né? Visto que assim, como todos os países guardam as suas histórias, né? Eventos acontecem em diferentes partes do mundo a todo momento. E tem ali, né, um campo denso, lutas, guerras. A Europa, ela tem o seu karma coletivo, e é um chamado para ascender para esse novo humano, uma nova visão que reflita aí novas perspectivas para as próximas décadas. Então, tem aqui uma transição de paradigmas, essa conexão com a própria luz. Nós estamos saindo, né, desse lugar e nós estamos procurando a luz em fontes externas, né? E aqui que vem o ponto de cuidado. Ainda mais em um momento delicado, observem bem que estamos sem papa, né? Esse ancoramento energético, né? Independente de religião aqui, estamos falando de espiritualidade e de um ponto energético de luz, né? Que é uma figura simbólica e muito representativa a nível global, mundial. Então, é sempre bom lembrar, né? Que esse é um chamado para encontrar a própria luz e observar que há sinais, que as frequências elas estão se reajustando para uma nova era que ainda está engatinhando nessa transição do velho mundo, velhas estruturas para um novo mundo. É claro que nisso as sombras coletivas começam a pipocar. Para serem trabalhadas, tudo que vem à tona, para mostrar o que nós somos no vazio quando não tem nada. De onde tiramos nossa energia? Nossa energia está sendo tirada de nós mesmos, né? Ou estamos precisando de coisas externas para ter energia, para viver, né? Para entender essa energia vital que é inerente do ser. Então, sem luz aí externa, sem distrações que alimentam os nossos vícios de sensações, os prazeres, quem somos no vazio, né? Porque é no vazio que se compreende a respeito de si, que acende a própria luz, que se descobre ali tete a tete com o invisível, está frente a frente, né? Não tem mais nada, esse invisível precisa ser encarado uma hora, é você com você, né? Então, será que não é tempo de perceber o que é preciso encarar? Porque diante disso, né, observem o que acontece diante de qualquer evento coletivo. Vem o medo, vem um lugar de pânico, e isso vai mexendo com as estruturas básicas do ser, do primeiro chakra, né? Segurança, estabilidade, linearidade, né? E aí todo mundo se apavora e entra na escassez do medo, entra na frequência, né, do medo e da escassez. E aí isso vai tirando a pessoa, né, da vitalidade.
como aconteceu, né, dentro do evento que a gente passou, a pandemia. Então, isso mexeu também com os primeiros chakras, sobrevivência. E aí é de se refletir, né? Um apagão em países aí como o centro do mundo moderno, que é a Europa, pode simbolizar esse colapso simbólico das estruturas de poder, né? Da transição aí que Plutão em Capricórnio para Aquário traz, dessa quebra da rigidez institucional para uma maior consciência coletiva, né? Para essa hierarquia de uma rede, né? De um campo mórfico maior. Então, é um momento da luz da alma vir à tona, né? E esse reset vibracional vai ser mais atuante para que se dê atenção para o que realmente é importante daqui para frente, né? Se quebre essa frequência de viver no medo, na escassez, desacreditando de si aqui a nível individual, né? De que a vida tem recursos abundantes, tem infinitas possibilidades, tudo depende da frequência que você está sintonizando. Então, a frequência do medo, da escassez é uma frequência, né? É importante entender a mentalidade panicada e focar no seu processo, né? Para você não entrar nessa onda, nessa vibração, nessa frequência. Então, você é recurso abundante. E quando você entende a sua luz e se conecta com a sua verdadeira fonte, que é interior, você está desperto para si. Então, não é momento de se adormecer. É momento de você ir despertando, ir observando os seus processos, para isso refletir uma nova ordem na sua vida, que consequentemente impacta no mundo e no coletivo, né? Então, é um chamado aí para reprogramação de consciência a nível coletivo. É um chamado para todos nós aqui, né? Que auxiliamos nisso diariamente quando nos disponibilizamos para o nosso autoconhecimento. Arro? Então, fiquem bem e nós voltamos a nos sintonizar por aqui. Namastê.